A morte é o único final para a vilã. Capítulo 117. Para o tribunal. Eu fiquei pasmo em um instante. Eu não conseguia entender o que o Derek estava pensando, quando me pediu para dizer a ele que tipo de punição eu gostaria de dar aos cavaleiros. O que vai acontecer se eu ganhar o julgamento? Eles serão sentenciados à prisão. Prisão? Sim, ou eles terão que pagar uma grande quantia como compensação, mas tenho certeza que eles não têm condições para isso. O pensamento de que isso é um exagero, só porque eles falaram mal, pairou na minha mente. Mas eu decidi ignorar isso. Apesar da nossa conversa de ontem, isso tudo foi feito pelo Derek. E senhorita. O mordomo de repente baixou a voz e se aproximou. Eu resolvi o problema do Eclise. Eu estava feliz. Sério? Quem é a pessoa? Sir Spencer, que foi o vice-líder da divisão dos guardas imperiais que se retirou 2 anos atrás. Depois de sua aposentadoria, ele sumiu e estava ensinando escrita e esgrima para as crianças em uma cidade próxima da capital. Parece que ele é um especialista oculto na arte da espada. Para dar suporte à minha ideia, o mordomo adicionou. Ele era bem conhecido por sua grandiosa esgrima durante seus dias de serviço. Eu pausei por um momento, porque eu tinha o desejo que o Eclise tivesse ao menos alguma possibilidade de se tornar mestre espadachim depois que eu escapasse. No modo normal, ele esconde suas habilidades e eventualmente é traído pela Penélope. Bem, isso não importa. Mas eu logo deixei esse pensamento de lado. Ele apareceu e salvou sua mestra. Eu gostaria de ter ganho mais bônus no seu interesse, mas pelo menos não vai cair inesperadamente por enquanto. Além do mais, ele é um gênio caído do céu. Em menos de um mês, ele vai conseguir a posição de mestre espadachim. Mesmo que agora seja um pouco tarde, eu vou enviar o Eclise para o Sir Spencer. Prepare uma carruagem na porta dos fundos da mansão. E então, por favor, chame o Eclise. Eu vou me preparar e logo saio. A senhorita também? O mordomo pareceu surpreso. Sim, como hoje é o primeiro dia, preciso ir ver ele partir. Eu assenti e sorri. E agora falta mais ou menos umas 3 semanas até a cerimônia de debutante, onde a verdadeira homenageada aparece. Para escapar desse maldito lugar e retornar ao meu mundo original, eu decidi que tentaria tudo o que eu pudesse. Enquanto o mordomo foi buscar o Eclise em seu dormitório, eu lavei o meu rosto e troquei as minhas roupas. Eu peguei um vestido vermelho escuro, que era quase preto, feito de material fino e vesti. No dia que eu partir para ir para a competição de caça, eu havia colocado um vestido vermelho sangue e quando Eclise me viu parado na porta, seu interesse aumentou ligeiramente. Isso está bom. Eu disse enquanto me olhava no espelho e sorria contente. Saí do meu quarto imediatamente e fui direito para a parte de trás da mansão. Para isso eu teria que passar pelo jardim. Assim que abri a porta silenciosamente, o encontro que tive recentemente com o príncipe herdeiro apareceu na minha mente. Eu pude ver as flores bem cuidadas dançando suavemente com o soprar do vento. Eu estava a ponto de ir em direção ao portão dos fundos, quando eu pausei porque algo havia chamado a minha atenção. Na frente de um dos canteiros, umas flores verde claro desconhecidas estavam em plena floração. Eu fui até elas e peguei a que estava mais bonita. Isso é um clichê, mas a cor dela era semelhante à cor dos meus olhos. Uns dias atrás, depois de ter voltado, eu mandei secar uma coroa de flores que eu havia ganhado, por isso eu resolvi retribuir o presente e me virei de novo. Depois de um tempo, quando eu cheguei ao portão traseiro, eu vi que o Eclise e o mordomo já estavam ali. De longe, uma barra vermelho escuro brilhava claramente. Eu apressei meus passos, escondendo a flor atrás de mim. Eclise. Mestra. Seus olhos estavam tão redondos, igual um filhotinho, como se ele não estivesse esperando que eu aparecesse. Por que você veio aqui? É a primeira vez que você está indo. Pensei que você poderia estar nervoso, mas parece que eu sou quem está mais nervosa aqui. Ele baixou o olhar diante das minhas palavras, ele não parecia nada nervoso. Eu não liguei para isso e sorri um pouco. Como você está se sentindo? Fiz como você me pediu. Os olhos do Eclise estremeceram ligeiramente. Ele estava totalmente sem expressão que era difícil dizer só olhando para seu rosto o que ele estava sentindo. Mas depois de um tempo, ele abriu a boca e deixou seus pensamentos internos saírem. Bem, fico feliz com isso. Isso foi uma resposta satisfatória.
Foi só então que eu mostrei aquilo que estava escondendo nas minhas costas. Pegue. A flor verde claro se chocou com o nariz do Eclise. Um vento gentil soprou, espalhando o aroma da flor entre nós. Seus olhos cinzas estavam ficando cada vez mais grandes. Mas isso é. Pensei em você quando a vi, por isso peguei. Lentamente pus minha mão, que estava segurando a flor, perto de seu rosto. Depois de acariciar suavemente seu cabelo, pus a flor atrás de sua orelha. Estava me perguntando se ele iria afastar a minha mão, mas por sorte ele não se moveu até que eu a recolhesse. A cor combinava muito com seu rosto fino e seu cabelo acinzentado, mas a minha intenção era só liberar um pouco a tensão. Em troca, a aparência desse Eclise com flores era bem mais. Era surpreendentemente brilhante e inusitado. Pisquei um par de vezes por um momento e logo deixei meus pensamentos saírem pela minha boca. Você está muito bonito. Isso era só meu sentimentalismo falando. Nesse momento, as pupilas do Eclise estremeceram. Logo, ele baixou a cabeça como se quisesse esconder algo. Ao invés de seu rosto, eu pude ver a ponta de suas orelhas ficarem vermelhas. Que maravilha! Isso definitivamente é uma reação positiva. Olhando, de modo alternado, entre a barra vermelho escuro brilhante e ele, eu sorri e falei. Me esforcei muito para lhe conseguir um professor, por isso pense em mim e se esforce bastante. Levantei a minha cabeça de modo altivo e me aproximei dele. Ele não tinha que saber que na verdade tudo isso era graças ao Derek. Você entendeu? Sim. Eclise respondeu de modo obediente. Depois disso, ele levantou a cabeça e... Farei o meu melhor, para virar um cavaleiro digno para minha mestra. Ele disse isso enquanto olhava para mim com olhos cheios de emoções desconhecidas. Essa foi uma resposta ao meu pedido. Porém, por um momento, eu vi seus olhos cinzas ficarem mais escuros que o habitual. Acho que temos que ir agora, senhorita. Foi então que o mordomo veio e me alertou. Hã? Você tem que ir rápido, vá com o mordomo, Eclise. Sorri gentilmente e fiz um gesto para o Eclise. Ele me olhou por um momento e seguiu timidamente o mordomo. A barra vermelho escuros aos poucos foi se afastando. Fiquei ali sozinha até que eles desaparecessem pelo portão traseiro e um segundo depois recobrei os sentidos. Ah, o interesse. Me dei conta de que não verifiquei seu interesse. Por alguma razão, me senti como se tivesse sido golpeada por uma tormenta e esta tivesse desaparecido em um instante. De volta ao meu quarto, eu pensei sobre as informações que o mordomo me deu esta manhã, sentada na minha escrivaninha. Winter Verdandi? Agora que penso nisso, já faz muito tempo desde a última vez que o vi. De fato, seria bom encontrar com ele mais uma vez. Eu estava curiosa para saber que cor tinha ficado a sua barra. Também queria saber se a heroína já havia entrado em contato com ele, já que isso aconteceria um pouco antes de seu aparecimento. Tap, tap, golpeei meu dedo sobre a mesa. Provavelmente, assinar um contrato vai ser a melhor desculpa para poder me encontrar com ele. Mas eu não posso usar a mina de esmeraldas. Não tinha como me apresentar e me anunciar como a dona, porque eu estava sendo representada pelo mordomo e seria estranho eu vir e tomar a frente agora. Abri uma gaveta e tirei um envelope branco. Quando fiz isso, uma coisa caiu. Oh! Era o pano em forma de coelho. Winter usou magia para me consolar depois da audiência. Eu dei ele a Emily e ela logo colocou na gaveta. Peguei o coelho com cuidado. Então, suponho que terei que devolver isso. Fiquei ali olhando para aquela coisinha. Vou ir ver o Winter depois. Logo me levantei do meu assento. Queria tirar um cochilo. Me sentia cansada, por causa que o mordomo havia me visitado de manhã bem cedo e logo depois eu fui me despedir do Eclise. Quando eu estava a ponto de ir para a cama. Vuxo! De repente, uma janela se abriu e uma rajada de vento começou a soprar. Oh, o que é isso? Eu não conseguia abrir os olhos. Tentei me proteger usando os braços. Estava tão ocupada me inclinando que nem tive tempo para perceber que já havia passado por isso antes. Depois de um tempo, o vento finalmente se acalmou, como se não tivesse existido. E nesse momento aconteceu. Em algum lugar do quarto, pude ouvir a voz grossa de um homem. Eu tenho um contrato para lhe oferecer serviços de apoio. Eu estava respirando pesadamente e sem ânimo. E logo escutei de novo. Por favor, venha ao lugar designado para a reunião. O coelho branco de pano,
estranhamente sacudiu as orelhas e começou a falar lá da escrivaninha.